Todos nós sabemos as histórias horríveis das trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Ondas de soldados saindo de suas trincheiras em meio a uma saraivada de tiros e ninhos de arame farpado espalhados pela terra de ninguém. Granadas de artilharia explodindo ao redor deles enquanto avançavam, enquanto aviões zuniam acima deles, disparando metralhadoras sobre eles. Muitas vezes, a trincheira inimiga estava a apenas metros de distância, mas nesse tempo, centenas, se não milhares de homens, poderiam ser deixados mortos ou morrendo na lama. Era um inferno na terra feito pelo homem. Mas o que muitas vezes é ignorado pelos livros de história é que, entre as batalhas, a vida continuava nas trincheiras. Uma nova cultura foi formada nessas longas linhas escavadas que se estendiam da costa belga ao sul da França. Essa cultura tinha suas próprias normas sociais, hierarquia social e empregos voltados para a manutenção do mundo. E com tudo isso vieram as rotinas diárias. Assim como na vida cotidiana em casa, embora nenhum dia fosse completamente igual ao outro, havia dias típicos que seguiam um padrão para as atividades. Aqui vamos ver o que um soldado em uma trincheira britânica típica poderia esperar enquanto servia na frente, esperando pelo próximo ataque ou pela ordem. Para ir além do limite? O dia começaria de uma maneira um tanto dramática. Pouco antes do nascer do sol, oficiais e sargentos começariam a acordar seus homens e ordená-los a se armar. Os soldados se preparariam para a batalha e então se posicionariam no degrau de fogo, uma plataforma elevada, escavada na lateral da trincheira, de frente para o inimigo, para que os soldados pudessem ficar em pé e ter a altura para atirar por cima do parapeito. Tomaram essa ação pela manhã, pois a maioria dos ataques ocorria ao amanhecer, e queriam que seus soldados estivessem preparados para a batalha. Os soldados preparariam suas tropas para a ação, caso o inimigo atacasse surpreendentemente. O alerta geral geralmente durava meia hora, e como forma de aliviar a tensão e lembrar o inimigo de que estavam preparados para lutar, os dois lados costumavam disparar alguns tiros na direção do outro. Por essas razões, toda a prática de alerta geral era referida como o ódio matinal. Toda a prática era detestada pelos soldados, pois não só tinham que lidar com Os soldados recebiam a tarefa de ficar ali, se perguntando se o inimigo estava prestes a atacar, mas seus oficiais e sargentos também aproveitavam o momento para inspecioná-los. E no exército britânico, onde regras estritas de uniformidade eram rigorosamente aplicadas, um soldado mal vestido poderia se ver punido com a atribuição de algumas das tarefas mais desagradáveis da vida na trincheira, e havia muitas delas em uma trincheira. Após o ódio matinal, os homens se reuniram em frente à trincheira, recebendo mísseis ocultos e uma ração de rum introduzidos de maneira pouco oficial no inverno de 1914, antes de serem adotados por todo o exército britânico. A ração de rum foi dada aos soldados inicialmente para combater o frio, mas logo se tornou um meio de lidar com o estresse. Cada homem recebia cerca de 1/3 de uma pint durante a semana, e isso se tornou um dos destaques do dia quando estacionado na frente. Às 7 o café da manhã com rim para um Passion Corneal será servido. Durante os primeiros meses de guerra, todos os soldados britânicos, independentemente de estar na frente, na reserva ou na Grã-Bretanha, comiam as mesmas rações. Conforme os britânicos avançavam, percebeu-se rapidamente que as tropas nas trincheiras da linha de frente não tinham calorias suficientes para suportar as diversas atividades físicas extenuantes que frequentemente realizavam. Portanto, o exército priorizou as tropas da linha de frente sobre todas as outras, e elas começaram a receber as melhores rações, que muitas vezes totalizavam mais de 4.000 calorias por dia, quase o dobro da ingestão diária recomendada na vida civil moderna. À primeira vista, pode parecer que pelo menos havia esse benefício em estar na frente, mas na realidade, a comida muitas vezes proporcionava pouco conforto devido à sua má qualidade e, igualmente, à má variedade. Para o comando do exército, era essencial que os homens recebessem sua cota de calorias.
Não importava se repetia as mesmas, por vezes diferentes, comidas enlatadas. Talvez os biscoitos do exército tenham alcançado maior notoriedade. Os biscoitos eram usados como alternativa de carboidratos quando faltava pão, normalmente no café da manhã. Porém, esses biscoitos tornaram-se tão detestados quanto o adversário, pois além de não serem saborosos, na época em que a higiene bucal entre os trabalhadores que formavam a maioria das tropas era precária, os biscoitos duros quebravam frequentemente os dentes fracos. Os soldados costumavam moer os biscoitos em pó e misturá-los com geleia para contornar isso. O verdadeiro trabalho do dia iniciava após o café da manhã. Manter uma trincheira era uma tarefa audaciosa o ano todo, mas especialmente quando chovia. A água da chuva enfraqueceria as laterais, fazendo-as desabar, ou se acumularia no fundo da trincheira, criando grandes poças de lama que precisavam ser drenadas. Isso sem mencionar o dano suportado pelos trincheiros. Os trincheiros tinham que deixar a posição vazia, sofrendo com a artilharia adversária. As condições insalubres da trincheira afetavam o equipamento, exigindo manutenção constante das armas para garantir seu bom funcionamento. Um equipamento cuja importância cresceria exponencialmente durante a guerra era a máscara de gás, e esta tinha que ser mantida limpa o tempo todo, pois era literalmente uma questão de vida ou morte. A higiene pessoal era vital, pois as trincheiras eram propícias para doenças. Aproximadamente 2 milhões de homens de ambos os lados morreram de doenças nas trincheiras durante a guerra. Para alguns especialistas, eram geralmente dispensados de deveres rotineiros, pois tinham outras tarefas. Os cozinheiros precisavam limpar após o café da manhã e preparar o almoço. O time de logística precisava entregar suprimentos, enquanto a equipe médica tinha que checar seus estoques e tratar possíveis ferimentos ocorridos em acidentes. Parte da guerra. A guerra não parou enquanto tudo isso estava acontecendo. As equipes de artilharia continuaram bombardeando o inimigo com a ajuda de observadores no chão ou no ar, enquanto atiradores de elite assumiam posições ocultas, esperando por um infeliz soldado inimigo se revelar acima da trincheira, mesmo que por um momento. Naturalmente, o que era oferecido dependia da disponibilidade, incluindo frequentemente alimentos enlatados. A carne enlatada, conhecida globalmente, é o tipo mais comum de carne enlatada. A carne enlatada era chamada de carne de touro nas trincheiras. Se não havia pão para um sanduíche, usavam-se os temidos biscoitos. Outra refeição notória era o ensopado de Maconash, um ensopado aguado de nabos e vegetais com carne mineral, que era um alimento básico das rações do exército britânico desde a Guerra dos Boeres. Recomendava-se que o ensopado fosse aquecido antes de comer, mas isso nem sempre era possível, então geralmente era comido, frio, provocando um efeito colateral desagradável, flatulência. Os soldados também tinham as chamadas rações de ferro. Essas eram rações de emergência, guardadas em lata, projetadas para durar ao menos um dia se houvesse corte na cadeia de suprimentos, como em um ataque. Normalmente, essas rações consistiriam em uma lata de carne, algum queijo, chá, açúcar, sal e, claro, os biscoitos. Nessas circunstâncias, esperava-se que a boa e velha engenhosidade fizesse os cozinheiros do exército se superarem e produzissem comida que fosse pelo menos apetitosa com pouquíssimos ingredientes, mas não parece ter sido o caso. Uma razão para isso é que a cultura britânica em 1914 via a culinária como um trabalho feminino em sua capacidade de dona de casa. Como tal, não era incomum que novos recrutas fossem designados como cozinheiros sem nunca terem cozido um ovo na vida. O exército emitia livros de receitas básicas. E os homens seguiam as instruções da mesma forma que fariam para montar uma peça de maquinário, o que deixava pouco espaço para a inovação culinária. 2 eventos em 1917 começaram a melhorar a situação alimentar. Para disponibilizar mais homens para o combate, o exército britânico permitiu que o corpo auxiliar feminino do exército assumisse papéis não combatentes, incluindo cozinheiras. Mulheres com anos de experiência na preparação de alimentos agora estavam fazendo refeições, e este foi o primeiro evento significativo daquele ano, que foi a entrada dos Estados Unidos na guerra.
A enorme indústria agrícola da América agora foi lançada em apoio ao corpo aliado, e enquanto a frota de submarinos da Marinha Alemã prejudicava severamente a cadeia de suprimentos através do Atlântico, nunca conseguiu cortá-la como o Kaiser esperava. Após o jantar, os homens geralmente dispunham de algumas horas para descansar. Para muitos, incluindo o corpo do exército alemão, significava trabalhar muito e apossar-se de um lugar para descansar e dormir. Também era uma chance de ler cartas de casa ou escrever uma de volta, enquanto algumas das tropas mais artísticas se voltavam para a poesia como uma forma de se expressar sobre os eventos cataclísmicos pelos quais estavam passando. Qualquer um com talento musical era buscado para animar os espíritos dos homens com canções. A arte das trincheiras oferecia uma saída criativa, permitindo aos homens esboçar, pintar e escrever sobre seus interesses. Além de pintura, esculturas eram feitas com materiais encontrados ao acaso, desde latas vazias a estilhaços. Havia muito pouco em termos de atividades recreativas em uma trincheira de linha de frente além de um baralho, mas os homens frequentemente encontravam maneiras criativas de remediar isso. Oficiais poderiam promover competições entre pelotões para o melhor equipamento, com a seção vencedora recebendo tanto o orgulho de vencer quanto um prêmio, como uma ração extra de chocolate. Não era raro realizar rotinas de treino de olhos vendados para a diversão de outros, ou jogos de cabo de guerra nas trincheiras. Contudo, os soldados frequentemente buscavam maneiras mais repugnantes para se divertir. Isso envolveria atividades como apostar em quantos piolhos poderiam ser removidos do cabelo de um membro. Outro passatempo comum era colocar uma lata vazia do almoço em um pau e espetá-la acima da trincheira para um atirador alemão derrubá-la. A profusão de ratos nas trincheiras servia de entretenimento, com ratos capturados em corridas. Por volta das 17h, as tropas tomariam chá antes de retornarem às posições de combate. Contrariando a crença comum, ataques ao anoitecer eram tão prováveis quanto os ao amanhecer. Isso acontecia pois a luz, semelhante ao amanhecer, permitia ataques, porém limitava a visão dos inimigos sobre suas posições. Mesmo cientes dos horários de preparação para combate dos britânicos, os alemães ainda atacavam frequentemente nesses intervalos. Na maioria das vezes, quando os oficiais de inteligência alemães descobriam que os britânicos haviam substituído um grupo de soldados na trincheira por tropas novas, mas inexperientes. Quando a escuridão cobria a frente ocidental, os homens se retiravam. Mas para muitos na frente, o verdadeiro perigo estava aqui. Quando dispositivos de visão noturna não existiam, a escuridão era o único momento seguro para sair da trincheira. Grupos pequenos farão reconhecimento das defesas adversárias ou consertarão arames farpados danificados pela artilharia oponente. Ambos os lados frequentemente lançavam estrelas de sinalização para iluminar o terreno entre as trincheiras, a terra de ninguém. Uma estrela de sinalização era um projétil com um sinal luminoso programado para explodir e iluminar a área necessária. Para quem estava na terra de ninguém, a morte geralmente vinha de uma metralhadora ou de um atirador de elite. A extensão ou redirecionamento de uma trincheira era feito à noite para evitar que os alemães observassem e ajustassem seus planos. Muitas vezes era um trabalho exaustivo, deixando os homens esgotados, sabendo que logo o amanhecer viria, e com ele a perspectiva de, no melhor dos casos, simplesmente repetir sua rotina diária, ou, no pior dos casos, repelir um ataque alemão. Obrigado por assistir esse episódio. Te vejo na próxima semana para um vídeo sobre a queda de Istambul. Obrigado por assistir.